galera, estamos mais uma vez aqui, eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times cariocas nos campeonatos que disputam. Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão 2017, que está indo já para a sua 12ª rodada, que começa nesse final de semana, que continua lá o Corinthians como líder, o Grêmio lá em segundo lugar, Flamengo em terceiro, e os times cariocas ali na parte de cima da tabela. Os times cariocas têm que dar uma engrenada aí, alguns, mas não está de todo mal. Já teve Campeonato Brasileiro que os cariocas estavam muito mal, não estamos de todo mal. Bom, começa a 12ª rodada com um clássico no sábado. Temos o clássico Vasco e Flamengo em São Januário, casa do Vasco, onde o Vasco ganhou quase todas as partidas. Bem verdade que os times que o Vasco jogou, que ganhou em casa, foram os times que estão na parte da tabela do meio para baixo. O único que ele jogou, que está na parte de cima da tabela, foi o Corinthians, ele perdeu. Porém, ele pode começar a mudar isso no sábado. Vamos falar desse Vasco e Flamengo. Primeiro, vamos falar do mandante. Vamos falar do Vascão da Gama. Como é que o Vascão da Gama vem? Bom, o Vasco da Gama tem duas mudanças certas, que não tem jeito, pelo cartão amarelo, que é justamente a parte mais consolidada do time do Vasco, que é ali a dupla de volantes. O Jean, o menino Jean, e o Douglas, os dois ali que dão sustentação. O Jean, que é mais marcador, que segura mais a onda ali na frente dos zagueiros, e o Douglas, que faz a marcação e a chegada à frente, que vai fazer muita falta, até porque os dois que vão substituir, o que vai substituir o Jean, que é o Wellington, não tem a pegada que o Jean tem, e o possível estreante Bruno Paulista, que é um jogador que se destacou muito bem no Bahia em 2015, depois foi precocemente muito novo lá para Portugal, onde não vingou, teve algumas lesões, e veio para o Vasco, já está no Vasco há muito tempo, já está no Vasco há 26, 27 meses, e que vai estrear agora. Bom, deve ser um cracaço de bola, deve ser um jogador fora do normal. Ele é um jogador canhoto, falaram que ele tem uma boa qualidade com a perna esquerda, tem um bom preparo físico, mas não vem jogando há muito tempo, só vem treinando. Falando que estou treinando bem, mas como todos dizem, jogo é jogo e treino é treino. Ele pode sair muito bem, porque é um clássico, vai estar motivado, porque é sua estreia, pode, mas também ele pode desandar. Então, é uma incógnita ali. E o Breno, que também não vai jogar, ele deve entrar ali com Rafael Marques. Deve entrar ali, a zaga deve ser Paulão e Rafael Marques. Meu Deus do céu. Bom, mas vamos lá. O técnico confia no Paulão e confia no Rafael Marques. O Vasco, então, deve vir formado para o jogo contra o Flamengo com o Martin Silva, o Gilberto, Rafael Marques, Paulão e o Henrique, o Wellington, Bruno Paulista e o menino Matheus Vital ali na criação. E na frente deve ser a mesma coisa, não acredito que ele faça alguma mudança. O Pikachu, Nenê e o Luiz Fabiano voltando de suspensão. O que o Vasco tem que fazer para ganhar do Flamengo? Bom, princípio, jogar bola e muita disposição. E marcar bem. Porque o time do Flamengo é um time que gosta de toque de bola. O Vasco não tem uma boa criação no meio de campo. Não tem. Nem jogando em casa, nem jogando fora. Quando o Vasco tem que criar, tem que tomar as rédeas do jogo, fica complicado, porque ele não tem uma boa criação ali. O Matheus Vital é um bom garoto, está começando, mas ele não consegue criar ali. E sem o Douglas para fazer essa chegada à frente, a gente não sabe como vai ser esse Bruno Paulista. Então quem vai ter que ajudar ali é criar o Nenê. O Nenê vai ter que seguir os laterais, que ele está jogando pelo lado esquerdo. Seguir os laterais.
fazer a criação vai ser uma sobrecarga no Nenê ali. Porém, eu acho que é isso que o Milton deve colocar. O que o Vasco acredita que vai fazer? Ele não vai partir igual um doido para cima do Flamengo. É óbvio que os 15 primeiros minutos ele vai tentar pressionar, encurralar o Flamengo no seu canto. Ele só tem que lembrar o seguinte: o time do Flamengo jogou contra o Palestino lá fora, só que os principais jogadores ficaram aqui. O Diego ficou aqui, está descansado, o Guerreiro ficou aqui, está descansado, os dois laterais do Flamengo que sobem muito ficaram aqui e estão descansados. O Rodolfo, que é o outro zagueiro que está ficando de titular, também ficou aqui. Ou seja, 5 dos que vão jogar ficaram aqui. Então o Flamengo não vai estar tão cansado assim. E o Flamengo tem uma saída muito rápida, tanto com o Everton, quanto o Everton Ribeiro, ali, e o Vasco não pode se expor igual um doido. Até porque ele não tem uma criação muito boa no meio de campo. O que ele pode fazer é continuar no seu estilo. Não abdicando de jogo, mas dando a bola para o Flamengo para sair no contra-ataque. Só que se ele der a bola para o Flamengo jogar dentro de São Januário, a torcida vai vir abaixo e vai começar a criticar, vai começar a vaiar. Então o Vasco vai ter que tomar a atitude. Isso pode ser um complicador enorme para o time do Vasco. Enorme. Porque o Vasco fez isso mais ou menos contra o Corinthians e não ganhou. Acabou perdendo. Porque o time do Corinthians também gosta de tocar a bola. Então é um jogo complicado, onde o Vasco tem que mostrar força, que pode ganhar dentro do São Januário de qualquer um, independente da posição na tabela. Ele sabe que atualmente o time do Flamengo está mais entrosado, mas isso tem que esquecer, porque é clássico, uma vitória do Vasco vai dar uma empolgação muito grande para o time do Vasco para o restante do campeonato, vai mostrar para os outros times que dentro de São Januário, independente de quem seja, o bicho vai pegar, porque o Vasco é o mandante. Então é um bom jogo para o Vasco mostrar o que realmente ele quer no campeonato. Você vai ficar ali só ganhando de quem está da parte de baixo da tabela, ou se ele vai poder encarar todo mundo de frente a frente. Porém, esses dois desfalques no meio de campo vai fazer muita falta, até pela falta de entrosamento dos dois jogadores do meio de campo com a zaga, que está entrando outro zagueiro. Então o Vasco vai ter que tomar cuidado, não se expor muito e marcar forte, correr o tempo todo, não deixar o Flamengo tocar muita bola, que é um time que tem na sua força a criação, porque tem dois jogadores no meio do time do Flamengo de criação, o que falta ao Vasco. Então o Vasco não pode se expor e tem que marcar muito. O Vasco tem que fazer isso, tem que ser humilde, marca muito e tentar sair no contra-ataque pelo lado mais forte, que é justamente o lado do Nenê. O Pikachu corre muito, mas ele corre, mas pensa pouco. Mas ele vai ter que ajudar ali na lateral. E o Nenê, o cabeça pensante, é o Nenê, que ele vai ter que se desdobrar ali para ajudar o Matheus Vital na criação e tentar municiar o Luiz Fabiano. Dá para o Vasco ganhar? Lógico que dá. É um clássico. Um clássico, o Flamengo poderia estar muito bom e o Vasco muito mal, ou ao contrário, o Vasco muito bem e o Flamengo muito mal, que clássico acaba se equivalendo os dois times. Bom, essa foi do Vasco da Gama. Dá para o Vasco da Gama ganhar? Dá. Mas como é clássico, o empate, mesmo jogando em casa, o empate não é de outro mundo, justamente pelo fato de ser clássico. Bom, falamos do Vasco. Agora vamos falar do outro lado, do adversário. Vamos falar do Mengão, do Flamengo, que está em terceiro lugar na tabela. Jogou no meio de semana, ainda tem isso, o Vasco está descansado, pôde treinar o tempo inteiro, se preparar exclusivamente para esse jogo contra o Flamengo. O Flamengo não, teve que viajar, foi a Palestino, enfiou 5 lá no time chileno. Apesar do jogo não ter sido bom, o Flamengo também teve algumas alterações no jogo de lá. Estamos aqui no Rio para o jogo de sábado contra o Vasco. Ficaram 5 jogadores, como eu já falei. Ficou o Guerreiro, ficou o Diego, ficou os 2 laterais e ficou o Rodolfo. Como o Flamengo deve vir? O Flamengo deve vir
com o que ele tem, ou o Zé Ricardo acha de melhor. O Giovani, que o Flamengo contratou, está dando um rolo aí. O time chinês ainda não mandou a documentação, ele esperava já pelo menos ficar no banco contra o Vasco, mas não vai ter que recorrer à FIFA, ou seja, o imbróglio danado. Então o Flamengo vem com o que ele tem de melhor. Mesmo o Giovani podendo jogar, não acredito que ele iria começar. Então o que o Flamengo tem de melhor que ele vai colocar? Goleiro Thiago, Pará, Hever e Rodolfo, que agora é a zaga titular, e o Trauco voltando. Meio de campo, provavelmente, até pelo fato do Arão ter jogado mal, na minha opinião, ele continua com Márcio Araújo e com Cuejá. Até porque o Zé Ricardo já deu entrevista dizendo o seguinte: o Arão não guarda muito posição, o Márcio Araújo não guarda muito posição, o Cuejá guarda posição. Então acredito que ele vai começar com o Cuejá. E acredito que com o passar do tempo, se o Rômulo voltar à forma, ele possa até tomar aquela vaga do Márcio Araújo em alguns jogos, porque o Rômulo tem uma característica diferente do Márcio Araújo e do Arão, uma característica mais parecida com a do Cuejá. Mas acredito que nesse jogo ele vai colocar o Márcio Araújo e o Cuejá mais plantado na frente do zagueiro e o Márcio Araújo saindo mais. Vou falar de novo. Se o Márcio Araújo soubesse trocar bola, acredito até que ele seria a seleção. O nego vai me sacanear, mas não é. Pela correria que ele faz. Só que o Márcio Araújo, vou falar, está nas estatísticas. O Márcio Araújo corre muito, mas desarma pouco. Mas é a visão do técnico do Flamengo, que vai continuar com ele. Ali na frente, Diego, na criação ali mais centralizada no meio, voltando um pouquinho mais, Everton Ribeiro, Everton e Guerreiro. Flamengo, o que tem que o Flamengo fazer? Bom, já deu para perceber que o time do Flamengo não é um time que agride muito. O Flamengo até marca em cima, vai um pouquinho para cima, mas ele não agride. Ele só diminui o espaço do adversário. Não é um time que agride. E o time do Flamengo não gosta, não gosta de dar velocidade ao jogo. O Flamengo é um jogo mais cadenciado. E isso vai ajudar o time do Vasco também. Porque o Vasco provavelmente vai vir para cima. Se vir para cima igual um louco, vai abrir espaço para Everton Ribeiro, vai abrir espaço para o Everton e vai abrir espaço para os laterais. Não acredito que o Vasco vai vir desesperado para cima do Flamengo. E o Flamengo, todo jogo do Flamengo tem aqueles 15 minutos que o Flamengo analisa como o adversário está. O Flamengo com Everton Ribeiro e Diego tem várias opções. Como o Everton Ribeiro não segura muito a posição pelo lado direito, ele acaba flutuando muito, então vira e mexe, ele inverte com o Diego, e o Flamengo toda hora está mudando do 4-2-1-3 para o 4-4-2. Então com o Everton Ribeiro o Flamengo flutua muito, deixando o Everton na frente, junto com o Guerreiro. Bom, o Flamengo vai tocar a bola, saber o que é melhor. Quando o Flamengo descobrir a melhor forma, que provavelmente é pelo lado esquerdo do ataque do Vasco, e o lado direito, onde está o Pará e o Everton Ribeiro, o Flamengo vai ter que tomar um cuidado ali, porque o Everton Ribeiro não tem a característica de voltar toda hora para acompanhar o lateral. Então o Flamengo vai ter que redobrar a atenção com o Márcio Araújo pelo lado direito, porque pelo lado esquerdo o Everton já volta, mas o Everton Ribeiro não. Então o Flamengo vai ter que ter uma atenção ali, justamente pelo aquele lado direito da defesa do Flamengo, lado esquerdo do ataque do Vasco, para poder cobrir ali. Só que se ele subir todo, ele vai deixar justamente o segundo cabeça pensante do Flamengo, o Everton Ribeiro, livre para pensar o jogo, para poder enfiar a bola para o Everton, para o Diego e para o Guerreiro. O que o Flamengo tem que fazer? O que sempre faz tocar a bola, só espero que o Flamengo não seja tão lento como está sendo em alguns inícios. O Flamengo não gosta de correria no início, mas o Flamengo tem que tocar a bola mais rápido e ter uma transição da defesa para o ataque mais rápido. Que as últimas transições, principalmente no início do jogo do Flamengo, está sendo muito lento. O Flamengo parece que ele vai esquentando aos poucos. O Flamengo começa muito lento e aos pouquinhos ele vai pegando o embalo para entrar no jogo. O Flamengo tem que entrar no jogo logo. Se o Flamengo demorar muito a entrar no jogo, quando entrar no jogo já pode estar perdendo. Então o Flamengo tem que tomar cuidado, que o Vasco vai fazer pressão
e esperar as brechas da subida do Nenê e a subida do Pikachu, se aproveitar que os dois volantes do Vasco são novos ali, o Wellington não, que já vem jogando, mas o Bruno Paulista ali, eles não estão sincronizados, o Flamengo tem que jogar ali nas costas dele e aproveitar a subida do Nenê e do Pikachu. Tocar a bola, aproveitar o Guerreiro ali, que ele gosta muito de fazer aquele pivô, e se movimentar. O Flamengo não pode ficar parado. O Flamengo vai ter que se movimentar bastante, correr bastante. O Márcio Araújo proteger aquele lado direito ali, que o Everton Ribeiro não acompanha muito o lateral, e tocar a bola. Botar paralelo os dois times. O time do Flamengo é melhor individualmente. Mas como é clássico, isso se equivale. Dá para o Flamengo ganhar lá em São Januário? Lógico que dá para ganhar em São Januário. O Corinthians foi lá e ganhou. Os outros times que o Vasco ganhou em São Januário fizeram jogo pau a pau. O Vasco, dos 5 jogos que o Vasco teve em São Januário, 1,5 ele jogou bem. O restante, ele não jogou bem. Ganhou, mas não jogou bem, mesmo dentro de casa. Então, dá para o Flamengo ganhar. O empate vai ser ruim? Pode ser ruim por causa da tabela, que de repente o Corinthians ganha e distancia mais. Mas o empate não é de todo ruim para o Flamengo nesse jogo contra o Vasco, porque é um clássico. E um clássico, como o Eurico fala, é um campeonato à parte. O Flamengo e o Vasco é um campeonato à parte. Bom, mas o Flamengo dá para ganhar. O time do Flamengo vem embalado no Brasileiro, vem de 3 vitórias no Brasileiro, vem de mais uma vitória agora contra o Palestino, uma boa vitória. Os jogadores estão empolgados, os principais jogadores estão descansados. O Everton Ribeiro entrou bem, fez um gol, tirou a nhaca, está querendo mostrar disposição. O Guerreiro veio numa fase boa, o Diego também. Então acredito que seja um bom jogo e dá para o Flamengo ganhar sim. Mas o empate não é de todo mal. Meus amigos, jogão Vasco Flamengo sábado em São Januário, casa cheia, ingressos todos vendidos. Pode dar qualquer resultado, vitória do Vasco, vitória do Flamengo, o empate. Espero que seja um bom jogo, que o público curta e que vença o melhor. Porque como é clássico, não tem essa de um time estar em cima da tabela, outro embaixo, ou ao contrário. Não vai fazer a menor diferença, porque os dois vão ter que estar com disposição. Quem errar menos vai ganhar o jogo. Quem errar mais. É lógico que a parte da qualidade técnica pode se valer, o entrosamento pode se valer. Porém, quem tiver menos entrosamento vai ter que se valer da disposição, da garra para compensar. Mas nesse jogo pode dar tudo. Não arrisco palpite, nesse jogo pode dar qualquer um e não vai ser o final do mundo. Se o Vasco perder, não vai ser o final dos tempos. Se o Flamengo perder, não vai ser o final dos tempos, porque é um clássico e no clássico se equivale. Meus amigos, um abração, falamos desse grande clássico aqui. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Resenha com Magalhães, sempre falando dos times aqui do Rio. Um abração, até o final do jogo. Terminou o jogo, estou aqui na nossa resenha falando do resultado. Um abração, até mais, fui!